Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Vaz. Eu começo hoje a nossa aula falando inicialmente a respeito de uma portaria que foi divulgada pela diretoria da UEG a respeito das aulas desse semestre. A princípio, o nosso semestre terminaria no dia 3 de julho, manteria os dois bimestres, né? Mas devido à pandemia, devido a, acho que eu e uma outra professora que iniciamos somente no dia 13 de abril, né? Então eles decidiram que esse primeiro semestre de 2020 haverá apenas um bimestre, ou seja, as nossas aulas que começaram no dia 14, se não me engano, hoje é a terceira aula, dia 14 de abril, vão até o dia 30 de maio. No caso, nós faríamos a nossa primeira VA no dia 22 de maio. E o segundo bimestre, referente a esse primeiro semestre, vai iniciar somente em agosto. A princípio, me parece, dependendo também da questão da pandemia, já iniciaria com aulas presenciais, no caso, na nossa disciplina, aula no laboratório. Com isso, foi por isso que eu divulguei hoje de manhã, prorrogando aquele trabalho que eu tinha passado de pesquisa sobre a Nouvelle Cuisine. Pode ser entregue até na próxima aula, no caso, dia 5, né, 5 de maio. E então ele, com a nota da primeira VA, que vai ser dia 20, dia 18 de maio, desculpe. Então a nossa primeira VA vai ser dia 18 de maio, somando com o trabalho que vocês têm que me entregar até a próxima aula, vai fechar a nota desse primeiro bimestre, tá? Então, em resumo, nós vamos ter esses 60 dias de aula e julho entra de férias e retornaríamos em agosto com o segundo bimestre. Então, nós vamos estudar agosto e setembro referente ao segundo bimestre, tá? Fechando então o semestre. E a partir de outubro que se iniciaria o segundo semestre. Isso inicialmente é o que foi decidido, a gente como professor, a gente só tem a cumprir e informar vocês sobre isso. Bom, então, em relação a essa informação, não sei se ficou muito claro, mas eu acredito que em todas as outras disciplinas vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, o nosso conteúdo encerra no dia 30 de maio, e a partir do mês de junho, nós teríamos até o dia 30 de junho como se fosse uma recuperação, aqueles alunos que não tiveram condições de entregar, não tiveram condições de acessar os conteúdos. Então, haverá essa flexibilização para que eles não sejam prejudicados, eles possam, então, entregar o que ficar faltando de atividade, de presença, até 30 de junho, que aí encerra-se definitivamente o primeiro bimestre desse primeiro semestre, ok? Então eu vou ter que refazer pela terceira vez o cronograma do nosso plano de curso. Uma das vantagens é que a gente não vai precisar andar com tanta pressa, assim, com tanto atropelo, né, como a gente tinha feito até então, que se encerraria até 3 de julho. Então, praticamente esse primeiro bimestre, esses 2 meses, nós vamos ter aulas teóricas sobre as regiões da França, de uma forma um pouco mais de uma forma um pouco mais tranquila, trabalhando cada região, os pratos das regiões, como nós vamos fazer na aula de hoje, tá? E em tese, esperamos, cremos em Deus que vai tudo dar certo dessa forma. A partir de agosto, nós voltaríamos com as aulas presenciais e, portanto, seriam só no laboratório, chega de teoria, né? Qualquer dúvida em relação a esse novo calendário que foi estipulado pela direção, a gente pode tirar individualmente após o término desse vídeo, que no decorrer da aula,
E também a coordenadora, a professora Patrícia, está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Bom, com aquele trabalho de pesquisa que vocês têm que me entregar na próxima aula, na aula que vem, dia 5 de maio, a gente encerra um pouco a questão da história da gastronomia francesa, né? Que a partir da Nouvelle Cuisine inicia-se o período que nós já temos agora, dos grandes chefes franceses, enfim, dos restaurantes que passaram a serem difundidos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá? Hoje nós vamos ver sobre a região da Alsácia, ou Alsácia, em português. É uma região que fica na divisa da França com a Suíça e com a Alemanha, onde existe uma cidade muito conhecida chamada Estrasburgo. Essa região da Alsácia, por ficar nessa divisa com a Alemanha e com a Suíça, ela recebe muita influência da culinária alemã. Inclusive é uma região onde se consome muito repolho através do chucrute, que é um prato tradicionalmente alemão, né? É uma região também de muita agricultura, de muitas fazendas, e onde se produz gado. É uma região rica em queijos e também onde é também conhecido como região da defumação, onde se produzem muitos embutidos, salsichas, salames. É uma região também famosa por vinhos, uvas, principalmente a Pinot Noir e a Chardonnay, e também a região onde se produz champanhe. Também faz parte da Alsácia a região de Lorraine, onde tem um prato bem característico, que é a quiche Lorraine, que muita gente conhece, é bem consumida aqui no Brasil. A região de Lorraine também é uma região bem rural, além do quiche Lorraine, que é originado lá, é uma região que produz muitos queijos famosos, e, como eu já disse, é uma região produtora de suínos, inclusive um famoso presunto francês chamado presunto Rémy. Nessa região também se produz muitos gansos, porém, hoje em dia essa produção é bem pequena, então ela não chega a ser exportada nem para outras regiões da França. Muitas vezes a produção é consumida localmente, mas é uma região de grandes produtores de bons foie gras. Foie gras é o fígado de ganso que fazem os famosos pâtés franceses. Podemos destacar também na parte das sobremesas, é uma região de onde surgiu as famosas madeleines, tá bom? Próximo também, nós vamos falar da região de Lyon. A região de Lyon é famosa pela produção de frangos, também de vinhos muito bons, e onde se originaram duas das receitas mais tradicionais da cozinha francesa, que é o coq au vin e o bœuf bourguignon. Inclusive, fazendo um adendo aqui, hoje era para mim trazer para vocês já um vídeo com a receita, eu preparando a receita do bœuf bourguignon, que é tradicional dessa região. Felizmente, essa semana eu tive um pequeno acidente caseiro, caí em cima desse braço, tá bastante dolorido, então ficou impossibilidade de eu fazer essa receita para vocês. Mas eu me comprometo a trazer esse vídeo na próxima aula. Estou esperando dar uma melhorada e, aproveitando o feriado, esse final de semana, eu vou gravar o vídeo para vocês da receita do bœuf bourguignon. Então, voltando à região de Lyon, também é produzido um famoso queijo chamado Saint-Marcellin, São Marcelino. No texto que eu vou disponibilizar como apoio para vocês, dessas duas regiões, fala um pouco mais sobre ele, tá? Mas é um queijo bem antigo, produzido desde o século XV. Além do texto, vou disponibilizar, acho que 4 links de vídeos do YouTube.
que falam de algumas coisas bem interessantes, como fala sobre as duas regiões, nós estamos falando hoje. Um outro vídeo fala sobre a brigada de cozinha, um videozinho curto, bem simples, inclusive que traz algumas cenas daquele filme do Ratatouille. Tem um outro vídeo que é de uma professora de francês, que fala sobre as 10 principais receitas da cozinha francesa. Não traz as receitas, mas é mais para vocês trabalharem a questão da pronúncia, e também ela fala um pouco das regiões de cada prato, tá? E o último é sobre desses vídeos de viagem, mas é bem interessante, que traz alguns chefes conhecidos de Paris e que fala sobre a questão dos bistrôs, tá? Bom, então esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu vou disponibilizar o texto e os vídeos que eu falei para vocês, e tem as referências também. Então, no mais, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que tenha em relação ao trabalho também, que tenha em relação à questão desse novo cronograma, que eu ainda não terminei, mas que assim que tiver eu vou disponibilizar aqui no grupo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, boa noite para vocês.